Olá, vamos aqui começar mais uma live. Devagarinho as pessoas vão entrando, né? Ei, tá boa, minha moça, que sumida! Débora, seja bem-vinda. Vamos lá esperar o povo chegar pra gente começar, né? Falar um pouquinho hoje. A gente tem feito. Tá boa. Ei, nega, a gente tem feito algumas lives. Aliás, algumas não, a gente tem feito toda segunda, quarta e sexta. Acho que eu tô. Deixa eu arrumar aqui o som. Ei, nega, tá me ouvindo? Ei, Lívia, seja bem-vinda. Ei, Lívia, você é boa, seja bem-vinda. Hoje eu tô sem fone, vamos ver se vai ficar bom. Qualquer coisa você me fala, tá? O som ficou ótimo. Eu tô sem fone hoje. Hoje a gente vai falar sobre o poder de adaptação. E por falar em poder de adaptação, nega, vai seguindo aí um minutinho só para eu conectar uma coisa aqui rapidinho. Que coisa boa, viu, Lívia? Que bom que você conseguiu, Lívia, a gente fica feliz. Bom, hoje a gente vai falar então, como a Milene já adiantou, né, sobre o poder de adaptação. Pensando, né, no efeito disso prático na vida da gente, né? Que, na verdade, quando a gente consegue nos conectarmos com esse poder de adaptação que todos nós temos dentro da gente, aí isso vai nos possibilitar uma superação de momentos difíceis na nossa vida, né? Tanto momentos difíceis que a gente está vivendo hoje em dia, como de uma maneira geral, em qualquer contexto da vida da gente, né? Em qualquer época da vida da gente, né? Algumas pessoas hoje em dia se sentem mais desafiadas, né? Pelo momento mesmo que a gente está vivendo, né? De muitas inseguranças, muitas incertezas e tudo. Mas a ideia é que a gente possa utilizar isso no É, aqui e agora e aplicar também na vida da é, gente em outros contextos, a gente né? tem falado muito que falar em poder de adaptação, né, gente? É tão ótimo. Eu tava com dois computadores, um pegou vírus, né? Diz a Duda que pegou coronavírus. Pegou coronavírus. O computador pegou coronavírus. Aí eu fiquei sem. E a gente sempre faz umas anotações para poder dar uma lida e seguir com vocês, né? Eu cheguei alegrinha aqui para ver no computador. Cadê o computador? Então, bora adaptar, não é? Vamos com o que temos. E a gente tem falado, voltando aqui, né? A gente tem falado muito sobre esse assunto, no sentido de que agora, gente, a gente está mais pertinho um dos outros. Então, querendo ou não, é uma possibilidade da gente nos reestruturar, olhar para a gente, mudar a nossa postura. Porque a gente está num momento de muita insegurança, né? O mundo já passou por grandes transformações, né? E a gente pensar que essa é mais uma. Então, é uma possibilidade de transformar, de mudar, de seguir a vida com uma outra postura. Nega, fala um pouquinho sobre postura. O que é a postura que a gente tanto fala? Bom, na verdade, a gente sempre fica atenta, né, à postura da seguinte maneira, né? Ei, A Marcela, gente pode seja estar. Ei, Marcela, tá bem-vinda. boa? Que bom que eu já estou conseguindo ver vocês entrando. A segunda-feira eu não estava. Um beijo grande. As posturas, enfim, são o que se passa dentro da gente, né? E como a gente segue com isso, com incoerência com aquilo que se Ei, passa dentro Micael. da gente. E o efeito dessas posturas na vida prática da gente mesmo, né? Porque às vezes a gente pode estar sem falar nada, pode estar rindo para o outro, mas dentro da gente, a postura com a qual a gente segue, ela inevitavelmente ela vai ter um efeito em todas as relações que a gente estabelece. Berto falava uma coisa que é muito bacana. Ei, Marcela, a Berto Saudade de falava você uma também, coisa. Micael. Berto falava uma coisa que é muito bacana. Ele falava que um parâmetro simples para um caminhar que soma na vida é quando a gente dá um passo, de preferência, conhece com aquela postura, avalia o efeito desse passo. Então, eu estou com a postura X, seja lá qual for.
dei um passo, tomei uma decisão. Eu olho para os efeitos dessa postura, para os efeitos dessa postura, dessa ação na minha vida. A partir daí, eu já tenho um parâmetro super simples se aquilo somou na minha vida algo ou se aquilo subtraiu. Então, Berto falava para isso, gente, dê um passo. Olhe os efeitos disso na vida de vocês. A partir daí, vocês já têm, digamos, entre aspas, uma dica para que vocês possam Ei, dar Bianca, o próximo Fabi. passo na vida. Né? E isso tem muito a ver com essa questão das posturas, né? E eu e Milene sempre estamos atentas, trabalhando, dando dicas de nós podermos nos conectarmos com as posturas que vão somar na nossa vida. Tem um caso que eu gosto muito de contar. A gente falou isso na outra live, mas eu vou falar de novo. Teve um grande corredor, ele foi participar da maratona do Saara em 1994. E aí teve uma tempestade muito forte e ele não conseguiu ver e ele se perdeu na maratona, né? Então isso tem muitos anos, né? As possibilidades, os recursos na época eram menores. Então ele se perdeu lá. E chegou em determinado ponto, ele foi desistindo da vida, foi entristecendo, cansando, e falou que chegou até a pensar em desistir da vida. Mas aí ele falou assim, eu preciso ver o que eu vou fazer. Já que eu tô aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer. Ele se adaptou ao deserto. Ele chupou sangue de morcego, ele comeu morcego, ele comeu cobra. Então, tudo que tinha, né? Então ele se adaptou ao que tinha, né? E ele assim sobreviveu e ainda correu mais 3 corridas ali. Então, adaptarmos num primeiro momento é a possibilidade, é a gente ver que recurso que a gente tem, né? O que temos? Contextualizar. Onde que a gente está? Né? Eu estou em Divinópolis, é uma cidade do interior, localizado em Minas Gerais, localizado no Brasil, né? Quais são os meus recursos? Onde que eu vivo? É numa casa, num apartamento? Eu tenho menino, eu tenho cachorro, periquito, papagaio? Eu tenho dinheiro para 3 meses, 5 meses, 1 ano? Gente, é preciso fazer conta também, tá? Mesmo que vocês tenham dinheiro para 1 semana, é preciso que a gente veja isso. Fingir que não sabe não é a melhor estratégia neste momento, né? Por que a gente está falando dessas coisas? Oi, nega. Em nenhum, né? Em nenhum. Por que a gente está falando principalmente agora? Por que a gente está falando dessas coisas práticas? Ah, Milene, mas vocês não vão falar das posturas? Vamos. Mas elas estão interligadas, tá? Porque a gente não pode ficar falando de posturas e não ver a realidade tal como ela é. Uma postura, ela só é suficientemente eficaz com a realidade a qual estamos e a qual lidamos. Numa ação, né? Sim, sim. E é interessante que quando nós paramos para... A gente sempre escolhe, né, assim, o tema para conversar com vocês com muito carinho. E a gente parou e pensou sobre essa questão da adaptação, né, da possibilidade de uma superação em momentos difíceis. E a Milene trouxe com muita propriedade essa questão da postura, porque isso tem tudo a ver com a nossa escolha. Porque eu estava parando outro dia aqui em casa, eu estava conversando com a Milene sobre isso. E estava olhando para minha filha. Eu não sei se vocês sabem, né? Nós temos, eu e o Júnior, temos uma filha de 17 anos, que é a Carol. A Carol... E a Mirelle mora no Chile, viu, gente? Eu moro no Chile. Essa live hoje é muito bacana porque as condições de adaptação da Mirelle são diferentes da nossa aqui no Brasil. Quem já foi para fora, quem sabe, quem já morou, sabe disso. Quem morou aí fora, alguma coisa, vê se isso que a gente está dizendo está dentro do que é realidade mesmo. Então, o que acontece? Deixa eu falar um pouquinho, já que a Milene trouxe esse assunto, antes de entrar no da Carol, que tem a ver também com postura, depois eu vou para a história da Carol. Quando nós chegamos aqui no Chile, é claro que nós nos deparamos com uma série de diferenças culturais mesmo, né? Maneiras das pessoas
se agirem, se posicionarem, maneiras de falar, né? Eu lembro que quando eu cheguei, às vezes o chileno ele fala de uma forma muito imperativa. E a gente que é sempre muito conversado, muito amável, muito receptivo, aquilo me soava às vezes mal, assim. Falava, gente, mas eu estou sendo tão educado, que eu estou tendo essa educação comigo. E Que na povo verdade não era, grosseiro, né? e na verdade não tem a ver com isso. Tem a ver com a cultura deles, tem a ver com a forma deles, com a história deles mesmo. Então é interessante quando se vai, quando se muda para outro país, né, da importância de nós puxarmos, nós nos conectarmos com esta postura de olhar para o outro como ele é e trabalhar e aceitar as diferenças assim como elas são, né? Porque isso nos permite um respeito ao diferente. E a partir do momento que eu consigo respeitar aquilo que é diferente do meu, né? Eu consigo incluir e consigo conviver com isso de uma maneira que soma para todo mundo, ou seja, a vida fica muito mais leve e fica muito mais plena mesmo, fica muito mais cheia mesmo, né? Todo esse processo de adaptação, ele não é um processo fácil, né? Eu lembro que a Carol, quando chegou, ela teve que se preparar porque ela veio fazer prova, né? Ela veio fazer prova, ela não falava espanhol, ela tinha um espanhol muito básico da escola. Deixa eu só te interromper um pouquinho, nele. Vamos juntar um pouquinho a realidade com a postura que a gente tanto fala que é a postura sistêmica, que é aquilo que está dentro da gente. A Mirelle, ela só foi para o Chile e eu só vim para Divinópolis, porque nós somos de Belo Horizonte, a gente sempre viveu lá. A gente só fez essa mudança em função de olharmos para a vida, em função de olharmos o que era melhor para a nossa família, para o nosso marido, para as nossas filhas. Isso, gente, vocês poderem pensar que neste momento tão difícil, com tantas inseguranças, as emoções estão igual assim, montanha russa. A Disney tá perdendo pra gente, tenho certeza. Porque tá um looping de emoções muito grande. Então, a gente poder olhar e falar assim, peraí, eu vou olhar para a vida, mesmo que com algumas emoções intensas, eu vou fazer algo com isso, ou eu vou problematizar mais, né? E aí, quando eu olho para a vida vai se abrindo para essas adaptações. Aí, nega, desculpa. Deixa eu lembrar que eu ia falar. Enfim, eu estava falando dessa chegada, né, da gente, da adaptação. Carolina, quando chegou, ela veio com 13 anos, se não me engano. E ela teve que fazer prova, obviamente, tudo em espanhol, né? E ela tinha que ter uma nota boa em espanhol para entrar, porque a gente escolheu que ela estudasse numa escola internacional. Que a sede da Espanha... A sede é na Espanha, Carol? A sede é na Espanha. Então, ela veio, ela estudou, ela se preparou, né? Eu imagino com ela, eu imagino o que se passava dentro dela, né? Uma pré-adolescente de 13 anos, vindo para um outro país, numa idade onde ela mudou, né? Assim, toda uma rotina, toda uma vida, deixou, entre aspas, muitas grandes amigas aí no Brasil, né? E chegou aqui junto conosco, com a cara e com a coragem, né? Olhando para todos os desafios que ela precisava enfrentar no dia a dia dela para dar conta dessa nova vida dela, né? E assim ela fez. Passou na prova, seguiu na escola. Ela chegou no 8º ano, já chegou no 7º, era como se fosse o 7º ano aí no Brasil. E logo no outro ano ela foi para o ensino médio, que aqui é um pouquinho diferente daí. E quando ela foi para o ensino médio, a escola a convidou para participar de um programa que chama Bacharelado Internacional. O que é isso? É um programa de excelência em estudo, Carol? É um programa de excelência em estudo. Qual que é a diferença disso? A diferença disso é que quando ela forma, agora que ela já está no último ano dela do ensino médio, o currículo dela é válido em toda a Europa. Então é um programa diferenciado, onde eles pegam os melhores... Como é que eles fazem isso? Eles pegam os melhores alunos da escola,
selecionam por nota, convidam um aluno e o aluno topa ou não entrar nesse programa, beleza? Vou fazer um adendo que melhores alunos aqui não tem a ver com a pessoa ser melhor ou a pessoa ser Não, pior. Melhores alunos aqui tem muito a ver com o esforço daquele aluno e para onde o aluno olha. De novo, a nossa maior possibilidade de estarmos com uma boa adaptação em tudo que acontece na nossa vida, principalmente agora, é para onde a gente está olhando. A claro. gente está olhando para a vida, a gente está olhando para cuidar da gente, a gente está cuidando bem do filho dos nossos pais, né? A gente Somos nós, está né? que somos nós, a gente está olhando para aquilo que a gente pode fazer para e pela vida, com os nossos limites, com as nossas fronteiras. Então, esse movimento todo aí da Carol e da Mirelle exigiu das duas muitas coisas. Deixar amigos, deixar família, olhar para a vida, ver o que era melhor para a família, né? Então, isso exige muito. A gente está pegando esse exemplo até neste momento, por quê? Porque deu uma reviravolta aí na vida da Carol e a Mirelle vai contar pra gente. Então, essa De uma seleção de pessoas. adolescente, né, gente? Vamos Carol, pensar nisso. é isso que eu quero, é isso que a gente quer falar. Os melhores alunos é isso mesmo que a Melanie falou. Tem a ver com essa questão tanto da nota, como de postura, como de escolhas, né? De como que se relaciona e tudo. Enfim, informaram. E é um programa onde o nível de exigência das crianças ele é altíssimo. Alto mesmo. Muito alto. Por que eu estou falando tudo isso? Porque são 2 anos de preparação, né, Carol? Esse é o Hã? É 1 ano. 1 ano de preparação. 1 ou 2? É 1 ano. Você tá no segundo BI, no terceiro BI, não é? Não, o BI dura 2 anos em relógio. Ah, sim. Então é o segundo, são 2 anos. Carol tá me ajudando aqui, que ela tá aqui atrás. Então são 2 anos de BI e esse ano é o ano de vestibular dela. E o que que aconteceu? Com todas essas mudanças, coronavírus chegou, as coisas mudaram e literalmente tudo aquilo que ela havia planejado, se organizado, esforçado durante esses 2 anos, ele simplesmente virou Foi tudo. por água abaixo. Foi por água abaixo, né? Carol tinha planos de fazer uma faculdade na Europa. Claro que esse ano ela não vai poder fazer, né? Esse ano ela não vai poder fazer. E aí mudou tudo, né? Essa questão da nota dela, da prova do BI mesmo, que era uma prova altamente difícil. Essa também ela não pôde fazer e ela teve que refazer todos os planos dela. Vai fazer o vestibular aqui no Chile. Deixa eu fazer uma colocação aí. A Mirelle, por exemplo, com essa questão da Carol ir fazer uma faculdade fora, né? Que eles são um país que tem essa possibilidade, né? Lá no Chile, que a gente está falando do poder da adaptação. Uma outra questão é o que a família também abriu mão para que elas tivessem a Carol tivesse essa possibilidade. Abrir mão de novo, gente, é adaptar. Tá? Porque às vezes a gente abre mão com dor. Nossa Senhora, eu não vou andar de metrô, eu não vou andar de ônibus, eu não vou andar disso ou daquilo. Abrir mão também é adaptar. Então, Mirelle e a família teve que fazer todo um movimento para que isso ocorresse também. Então, existem planos, existem elaborações, existem sonhos aí que foram interrompidos, entre aspas. Eu gostaria de falar que não foi interrompido. Estou tentando uma palavra aqui. Na realidade, eles foram adiados. Eles foram postergados, né? Postergados. São planos que foram postergados momentaneamente. Mas o que mais me chamou a atenção, e eu queria, né, falar um pouquinho antes para que vocês pudessem entender, é a forma como a Carol vem lidando com tudo isso. É isso que realmente me chamou a atenção. A postura com a qual ela vem lidando e enfrentando todas essas modificações, né, dos planos para este ano na vida dela. Eu vou ressaltar de novo, vou te interromper mais uma vez, Neguinho. Hoje eu tô a interruptora. Não sei nem se existe isso em português. Vou mais uma vez colocar que a Carol, ela tá com 17 anos. Então, como que os nossos
se nós podemos ser caminho para os nossos, como que os nossos pequerruchos, né? Eu sou tia, Mirella é mãe, e vocês devem ter filhos ou sobrinhos ou netos, como que eles podem ter uma postura para a vida de adaptação, seja onde for, no Chile, no Paraná, em Ouro Branco, gente, não importa. Claro, Tá? É claro. nesse sentido. Gente, se vocês estão gostando aí, bota o dedinho nesse coração aí pra gente saber. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, por favor, façam também, tá? A gente vai respondendo aqui junto. Então, o que eu tenho percebido nela? Que, é claro, ela sentiu uma série de coisas. Ela ficou, às vezes, insegura, às vezes ficou aliviada com determinadas coisas, ficou nervosa, né? Tá com medo, às vezes, das coisas não saírem, né? Da forma como ela espera ou deseja. Mas, ao mesmo tempo, me encanta, porque ela se depara com aquilo. É exatamente aquilo que a gente tanto fala. Ela faz contato com aquilo que ela sente, né? Com a ansiedade, com os medos, com as inseguranças, com as incertezas, né? Dessa virada aí na vida dela. E é interessante que eu vejo, aí tá, a Carol tá nervosa um dia, tá chorando um dia, de repente eu vejo que ela sente aquilo, aí de repente ela sacode a poeira assim, e ela tem umas frases que eu acho muito máximo, que eu queria até compartilhar com vocês que eu anotei. Então ela coloca assim, por exemplo, ela fala assim, ela falou, bom, se você não tem muito o que fazer diante de uma situação, ou você segue ou você fica no mesmo lugar. Eu prefiro seguir. E aí ela fala... Essa é ótima, eu adorei também. Essa saiu hoje, então isso é muito legal. Então, outra sentido, coisa... né, disso que a gente tá falando, vai adaptar, vai. Para onde você quer olhar? Para a vida ou você quer olhar para a dor? Você quer olhar para o vírus, para baixar a sua imunidade, para esse tanto de notícia que tá. Gente, a gente tem que ter notícia, mas vão peneirar. E peneirar não é só o coronavírus, não. Tudo na vida. Tudo na vida a gente tem que peneirar para ver se vai fazer sentido para gente, para ver se vai somar, se é um bom tempero, se é uma coisa gostosa de utilizar, se não é. Se até eu dou conta de utilizar, porque tem coisas que o outro vai dar conta de utilizar e eu não vou. Não cabe nem a mim, né? Dessa utilização de recursos eu acho muito bacana, né? Então, assim, ela tem um quadro que ela às vezes coloca as coisas lá. Esse ano o quadro tinha lá. São quadros que ela fala que são para lembrá-la daquilo que ela está fazendo, ou seja, daquilo, para que ela está fazendo as coisas, que são é o quadro dos objetivos dela. Né? E hoje ela falou uma coisa muito legal, que ela falou assim, estamos em uma época em que muitas coisas estão fora do nosso controle. E justamente por isso precisamos focar naquilo que podemos mudar, naquilo que podemos fazer e mudar. Né? Então, assim, me encanta isso, me encanta ver uma adolescente de 17 anos, né? Assim, dando conta entrando em contato com aquilo que sente, que é aquilo que eu e a Milene a gente sempre fala, né, gente, do nosso pacote, né, da importância da gente olhar para aquilo que a gente sente, né, de acolher o sentimento da gente, e a partir daí abre-se as possibilidades de seguir com ele. E realmente foi isso que nos chamou a atenção, de ver a Carol dando conta na prática, né, fazendo na prática todo esse movimento, né? De se adaptar, de se reconstruir, de seguir com a realidade que ela tem e com todos os novos desafios que apareceram para ela. E é importante frisar que ela faz tudo isso, ela anda para frente, anda, mas tem hora que ela para, tem hora que ela chora, tem hora que ela fica insegura, mas a bichinha vai. Vai. E aí é tão interessante, gente, a gente pensar que ela estava com um sonho, né? Tem se preparado desde o ano passado. Preparou a gente muito, tem seguido, muito. Acompanhado, né? No estudo de passar numa faculdade, ir fazer uma faculdade na Europa, na Itália, e aí de repente vem isso tudo, aí ela com essas frases, com essa postura, o que ela está dizendo? Ela está dizendo, eu não vou desistir, né? Eu vou seguir, eu vou fazer algo com isso aqui que está acontecendo. Então, ela está dizendo, eu vou adiante, deixa eu ver como é que está a situação aqui, o que eu vou ter que fazer, que caminho que eu vou pegar, como que eu vou caminhar. Mas ela não desistiu de fazer a faculdade dela. Eu não sei se ela vai estudar na Europa, se ela vai estudar na Ásia, se ela vai estudar em Ouro Branco, de novo, tá? Não importa. O que é ela está seguindo com o sonho de que seguir com a vida adiante.
Seguir com a vida que veio da minha irmã, que veio do meu cunhado para ela. Seguir com os sonhos dela. E ainda tem algo importante nessa adaptação quando a gente está em família e com a possibilidade de seguir adiante se você é um pai, se você é uma mãe, vocês dois precisam dar suporte emocional para que ela vá com isso. Quem não tem um suporte financeiro, busquem, peçam nesse exato momento. Adaptar é um verbo e junto com esse verbo é necessário que a gente, nesse momento, principalmente, a gente tenha humildade. Humildade em pedir. Gente, não vamos misturar a humildade com submissão, que não tem nada a ver, nem com abaixar o bumbum pro cofrinho aparecer, né, nega? São coisas distintas. Nós não estamos dizendo sobre isso. Nós estamos dizendo sobre... Ei, Lili, seja bem-vinda! Nós estamos dizendo sobre ter a humildade de olhar para tudo como está e pedir, buscar, né? Ver outras posturas com que a gente possa caminhar pela vida. Ou então, gente, vocês podem ficar sentados aí de braços cruzados ou entrar num emaranhado de pensamentos negativos. Sabe por quê? Existem coisas que realmente a gente vai precisar fazer. E não tem jeito. Porque, por exemplo, vamos pensar economicamente, né? Vamos pensar quem tem agência de turismo. Foi mega afetado. Mega. E quem tem sã consciência não vai viajar a passeio até ano que vem. Né? Vamos pensar. Então, neste momento, ou ele fica chorando sobre isso, né? E chorando, nessa dor imensa. E eu acho que deve ter uma dor que eu não sei mensurar. Né? Ou olhar para isso e falar assim, não, peraí, agora eu vou ter que arranjar uma outra forma de sobrevivência, enquanto isso, para eu poder dar conta da vida. Então, vai se adaptar à nova realidade. Então, eu vou vender picolé, sabe? Então, isso é adaptar. Tem um rapaz, ele chama... Eu vi uma entrevista dele super legal. Ele chama... ele vende picolé, eu acho que é Pickbox. Depois eu olho e põe no Instagram para vocês verem, super bacana. Quando teve... Aqui no Brasil, porque Mireia tá no Chile, né? Ai, gente. No Brasil teve aquela greve dos caminhoneiros, né? Tudo paralisou, ele vendia picolé. Aí ele virou para os funcionários dele e falou assim, aqui, vamos botar os picolé no carrinho e vamos vender lá na rodovia? Aí ele botou a camisa da empresa e os funcionários, não, imagina, vou não. Eu falei, então eu vou. Foi mais um ou dois funcionários dele foram, e eles foram vender picolé lá onde os caminhoneiros estavam paralisados. Venderam picolé até. Aí, com aquele dinheiro, ele dividiu entre os funcionários, né, porque era um trabalho extra, ele foi para Cancún, sabe? E a mesma blusa com que ele estava ali, vendendo os picolés, ele estava em Cancún, ele botou a blusa e escreveu: aqui foi fruto de um trabalho em um momento que eu precisei me adaptar. Então, gente, esse é um exemplo. É fácil? Não. Eu imagino esse homem parar andando, vendendo picolé no sol escaldante, sabe? E ali, ó, com humildade, com a possibilidade... Ah, Fabiana, foi você que me falou dele. Como é que ele chama, Fabi? Bota aqui o nome pra gente. Depois você manda para eu botar. Lembrei dele, Fabi. Fabi que me contou. E eu fui lá no Instagram dele, lindo. Então, ele viu possibilidades. Isso é o poder de adaptação. De ter humildade. Humildade não tem a ver com abaixar o bumbum, não tem a ver com submissão. Tem a ver eu me responsabilizar com aquilo que a vida está me trazendo, com o que eu vou fazer com isso. Gente, mesmo que com dor. E fazer algo com isso é ação. É ação, sabe? É buscar, é para a vida. Mesmo que às vezes a gente faça isso com dor, com tristeza, com... Aí, ó, é o Júnior da Pickbox. Fabi, depois você me manda Instagram? O videozinho dele, porque eu vi no Instagram super bacana. Depois você me manda para eu postar para as meninas, porque é muito legal. Eu tô acompanhando ele, muito legal. Ele faz para a vida.
Então, quando a gente faz para a vida, a gente tem retorno da vida. E retorno aqui, gente, riqueza aqui, eu não sei o que é riqueza para vocês. Riqueza pode ser financeira, riqueza pode ser emocional, riqueza pode ser um tanto de coisa. Bert Hellinger tem uma frase que eu até mostrei para minha menina esses dias, que ele fala assim, quando erramos, nós nos enriquecemos. Algo assim. Depois eu vou olhar direitinho para vocês e mando para vocês. Então eu fiquei pensando assim, por que a gente enriquece com o erro? Porque a gente aprende. Sabe? E quando não erramos ou quando deixamos de errar, empobrecemos, eu vou olhar direitinho. Então, quando a gente não erra, a gente empobrece, né? Então, assim, o que a gente Agora, pode... a Milene falou uma coisa que é importante, né? Todo esse movimento, né? Da gente poder ganhar, né? Fazer algo bom dos nossos erros, ir adiante, olhar, né? Através dos nossos erros, aprendermos e irmos para a vida. Agora, existe um passo anterior a esse daí, que muitas vezes eu vejo que dificulta a nossa aceitação do nosso próprio erro. É que para que nós possamos aceitar o nosso erro, nós precisamos ter humildade. Nós precisamos reconhecer a nossa condição de seres humanos. Isso, e aí, perfeito. Muitas vezes, eu preciso fazer um movimento que as pessoas falam, eu não tenho, eu não gosto. Mas no fundo, gente, quase todo mundo tem, que a gente precisa abrir mão da nossa arrogância. Ei, Dani, seja bem-vinda. Arrogância. Porque essa é uma palavra que soa muito pesado. Muito sabe? pesado. Quando a gente fala da arrogância, não, eu não sou arrogante, eu não sou arrogante. Mas no fundo, o que nos dificulta exatamente, mesmo, Lili, reconhecer a autorresponsabilidade. Agora, a gente só consegue fazer isso quando a gente baixa o nosso tupete. Sim. Quando a gente sai desse andar, desse lugar, né, que a gente nos coloca muitas vezes, né? E a arrogância, gente, durante muito tempo, logo que a gente começa a estudar psicologia, a arrogância é tida, né, como uma não é bem um defeito, mas eu vou falar assim, fica mais claro para você. É tido como se fosse uma coisa ruim. É uma coisa ruim, um defeito de caráter. Mas, ao longo do nosso trabalho com a sistêmica, a gente pode observar que a arrogância é uma dificuldade da pessoa pedir. Ela não sabe pedir. Ela sabe mandar, ela sabe fazer, ela sabe ter. E aí o nariz, né? E o nariz. E aí também eu fico pensando assim, nossa senhora, que pesado que para essa pessoa. Porque ela tem que fazer tudo, ela não sabe pedir, ela não divide. Então, nesse momento que a gente está tendo que nos adaptar e nos responsabilizar, eu tenho também que ver as minhas fronteiras, os meus limites. Como que a gente... Igual quando a gente ultrapassa de um município ao outro, né? Estamos chegando em Divinópolis e não sei o que, né? Aqui no calor, preparem para os mosquitos, viu, gente? Que aqui tem muitos mosquitos no calor. Tinha que ter na placa. Não tem. Eu falei que eu vou mandar colocar na placa, que vai ter pernilongo assim, né? Acho que não vai sobrar para coronavírus aqui, não, gente. A gente vai ficar com medo dos pernilongos. Então, a gente ultrapassa esse município. A gente vai para um outro lugar, de uma outra forma. Então, quando a gente está nesse ultrapassar para uma outra forma, para um outro município, a gente tem que olhar, peraí, o que tem aqui? Como que eu vou lidar com isso daqui? Mas não é, Bianca, aqui não é quente demais e tem muito pernilongo. Como que eu vou lidar com isso daqui? Adaptar tem a ver também com uma concordância de como estamos, para aprendermos a pedir, porque por exemplo, um trem bobo. E vou dar um exemplo. Hoje mesmo eu tinha que entregar meu computador, que pegou vírus, né? Mas não foi coronavírus, diz a Duda que foi coronavírus. Né? O computador pegou um vírus e eu tive que deixar esse computador para arrumar. E eu esqueci o celular. Eu estava com o celular da clínica. Falei, nossa, como é que eu vou ligar para o moço descer? Porque eu estava com a Duda no carro, então não ia descer com o Maria Eduarda para não expô-la. O que eu fiz? Bianca do céu, me socorre aqui. Não foi, Bianca? Bianca do céu, me socorre aqui. Liga para mim, para o Marlon, vê se ele pode descer, porque eu sei que você tem um número dele, eu tô sem. Isso é o quê? Eu não estava com celular, eu precisava entregar,
Eu não ia expor a minha filha para subir num prédio, para pegar um elevador nesse momento. Meu marido não estava em casa, eu tive que levá-la. Então, eu tive que pedir, né? E olhar para isso e falar assim, eu não tenho isso. Quem tinha é a Bianca. O adaptação também é isso, tá, gente? Tô dando um exemplo bom para que vocês ampliem. O outro tem algo que eu não tenho e que eu posso fazer parceria com ele e olhar para aquilo e falar assim, nossa, isso aqui que você tem, eu não tenho. Você me ajuda? Vamos fazer uma parceria? Sim, é Né? exatamente isso. É Seja exatamente parceria isso. de negócio, seja parceria de amizade, porque às vezes o outro tem um ouvido que ele pode emprestar, tem um Ô, ombro. gente, a parceria é algo tão amplo que a gente pode encaixá-la em todas as relações que a gente estabelece. Entre amigos, entre casais, né? Também entre casais existe uma parceria, né? Sim, Então, a sim. parceria é algo que a gente tem que olhar com um olhar muito amplo, porque ele está presente na vida da gente em muitos contextos que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, né? Então, uma outra forma da gente poder nos adaptar bem neste momento, e vou repetir, gente, adaptação é o tempo inteiro. O tempo inteiro nós precisamos disso. Neste momento, um pouco mais, pelo cenário que estamos vivendo de maior insegurança, né? Então, a gente concorda com o externo, a gente olha aquilo que a gente precisa que o outro tem que eu não tenho, eu aprendo a pedir ao outro humildemente, e aqui humildade não tem a ver com mostrar o cofrinho, nem com submissão, Se sabe? abre para receber aquilo que o outro tem para te dar, dentro daquilo que ele pode te dar. Isso também é uma Sim, coisa importante. e como ele consegue me Como ele dar, consegue te dar. né? Então a gente busca isso. E através disso, vocês acham que a gente fortalece ou a gente enfraquece? A Mirelle estava dando um exemplo no início, que era ela ter ido para o Chile, e esse movimento foi um movimento que ela teve que olhar para a vida e deixar toda a estrutura familiar de origem, né? Mamãe, papai, eu, periquito, papagaio, irmão, tio, sobrinho, essas coisas eradas todas que pertencem a nós. Mirelle teve que fazer esse movimento. E é interessante porque a Mirelle vem, às vezes... Na verdade, eu vejo essas coisas um pouquinho diferente, nega. Eu acho que a gente tem escolhas muitas vezes na vida da gente. Muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Mirelle, como você se adapta tão fácil aos lugares que você vai? Eu falo assim, porque eu escolhi. Eu escolhi vir para cá. Então, a partir do momento que eu compro, eu assumo a parte que me cabe, eu assumo junto com ela todos os desafios que vêm com que é uma mudança de país. Que é eu vir para um país onde eu não falava a língua, né? Não conhecia ninguém. Eu comecei a fazer algo que jamais, em tempo algum na minha vida, imaginei que fosse fazer, que é viajar 2 vezes ao mês para um outro país para trabalhar. Né? Então, assim, essa escolha, você assumir as escolhas que a gente faz na nossa vida, ela nos dá força, elas nos dá força para administrar tudo que vem. E é interessante que aí você consegue olhar os dois lados, né? Então, por exemplo, quando eu vou para o Brasil, agora não, né? Mas quando eu ia para o Brasil e entrar em contato com o meu trabalho, com a minha família, com a minha mãe, isso, né, com a minha irmã, isso aí me alimentava a alma, isso me recarregava, isso me dava nova bateria para eu dar conta de administrar tudo que era o dia a dia mesmo. Né? Então, eu acho importante também a gente ter esse cuidado de nós olharmos para as nossas escolhas, abraçarmos as nossas escolhas em sua totalidade, com aquilo que ela tem de bom e com os desafios que vêm também. Porque do fundo do coração, eu acredito que só assim a gente ganha forças para administrar os desafios que vêm. E isso, indiscutivelmente, favorece uma boa ou uma adaptação mais leve. Gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta para a gente? Vai colocando aqui para que a gente vai respondendo a vocês, tá? Se vocês estiverem gostando, segura esse coraçãozinho aí, porque eu amo coraçãozinho. Manda coraçãozinho para a gente e pode perguntar.
A Mirelle está falando do poder de adaptação através de uma decisão. E como que ela, retornando ao Brasil, ela se reabastece das origens dela e volta com alegria para a casa dela e retorna ao Brasil também com alegria. Isso que a gente fala tanto de tomar os nossos pais. E às vezes, a gente tem pai muito levadinho, muito danadinho, mas a gente pode olhar para a humanidade desses pais para que a gente possa se restabelecer e se reforçar nisso. Tem a história do nosso professor, que ele conta que o papai dele... Essa história é ótima. O papai dele tinha muito, muito dinheiro, perdeu tudo, tudo, tudo. O papai dele, Então, o nosso professor teve uma infância muito, muito rica, 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 de ter há 50 anos atrás jatinho, e uma adolescência extremamente pobre. O papai dele perdeu tudo, foi à falência, e ainda teve questões com alcoolismo. Então, durante muito tempo, o papai dele inventou 500 milhões de empresas e faliu 501. Né? Então, esse nosso professor virou um exímio consultor de empresas. E qual o motivo que ele virou um exímio consultor de empresas? Ele olhava para o papai dele e aprendeu com o papai dele tudo que poderia fazer para falir uma empresa. Então, o papai dele ensinou tudo que poderia fazer para erguer uma empresa no olhar do meu professor. Através das falências dele. Através das falências dele. Então, de novo, para onde que eu estou olhando? Eu estou olhando para aquilo que vai somar a minha vida, de recursos que vieram dos meus, de recursos que nós estamos passando agora, de situações que nós estamos passando agora, ou eu vou olhar para aquilo que falta, para o copo vazio, para aquilo que vai me tirar a força. Para onde que eu quero olhar? O poder de adaptação tem a ver para onde eu quero olhar. E eu quero olhar, gente, não é um mundo cor-de-rosa. De novo, a gente vai a gente sempre fala sobre isso. Nós vamos ter momentos de tristeza, de angústia, de insegurança para os nossos. Mas olha, se a gente pode caminhar com isso, a vida vai se abrindo. Vai abrindo, abrindo, abrindo portas e possibilidades. Isso mesmo, Lili, a importância de uma escolha. Sabe? De uma escolha para onde que a gente vai olhar, né, Lili? Com qual postura nós vamos olhar para estas escolhas, né? Sim, é uma escolha indiscutivelmente. É uma escolha, é uma decisão e cabe a nós, né? Às vezes você está morta com farol, mas você levanta, peraí, eu vou ali, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, como é que eu vou me organizar aqui? Como é que eu vou... A gente tem falado muito do financeiro, que é o que tem pego muitas pessoas. Agora, a gente falou do poder da adaptação, então a gente falou de algumas nuances, né, importantes. O poder da adaptação é a gente olhar para o nosso entorno, ver como ele está, concordar com isso, ver as posturas e para onde que nós vamos olhar, porque para onde a gente vai olhar vai depender muito do efeito. Isso mesmo. Né? Fundo do poço tem mola, não tem cola. Ou tem cola. Né? Eu amo essa frase. Quem falou isso foi a Adriane Galisteu, você acredita? Adoro. Eu amo isso também. Lili, perfeita. Adriane Galisteu que falou isso. Eu amo, amo, amo. Perfeito. O fundo do poço não tem cola, gente. Tem mola. Né? E se vocês furar demais, vocês vão para a China. Então é melhor a gente ficar aqui no Brasil mesmo. Tá melhor aqui no momento. Vamos fazer esse país reerguer. Me perdi. Então, a gente tem concordância, a gente tem o sim, tem para onde a gente vai olhar, se é para a vida ou se é para aquilo que falta, para o copo vazio. Isso, às vezes, vai nos dar tristeza, mas temos a possibilidade de nos reinventarmos. E isso é... Aí a pessoa, nossa, mas está muito na moda reinventar, reinventar, reinventar. Gente, só porque alguém andou na carroça e o bumbum doeu é que tem carro. Sabe? E o carro não veio automático de uma hora para outra, não. Ele foi sendo reinventado. Foi sendo adaptado. Ele foi sendo adaptado às necessidades. Perfeito, ele foi sendo adaptado às necessidades do momento. Do momento. Então, a gente tem a possibilidade de adaptação também. O celular, gente, o celular era aquele tijolão enorme. Hoje é um trequinho fininho que eu converso com vocês, olha que delícia. Tô longe, mas tô pertinho. Sim, então, sim. também foi o quê? Foi adaptado às nossas necessidades. Então, temos essas condições, sim.
e podemos fazer isso sim. Gente, Sim. vocês querem fazer alguma Adaptação, pergunta para a gente? Pode fazer aí alguma pergunta. Eu estava conversando com a Mirelle, nós duas falamos um trem tão bonito que nós escrevemos para ler para vocês. Não foi, nego? Você quer ler? Vou ler aqui. Ficou bonito mesmo, gente. Vou ler para não perder. Que fala sobre adaptação. Adaptar é um verbo que por si só exige de nós uma ação, uma atitude quando nos abrimos para uma quando nos abrimos para uma atitude com humildade para aquilo que é necessário, estamos cuidando de nós. Ao cuidarmos de nós, não existe na face da terra pai e mãe que não fiquem felizes. Isso é honrar a vida, da vida que viemos. Em tempos de adaptação, cuidar de nós com humildade é também saber pedir ao outro o que ele tem e que me falta. Assim, criamos parcerias através da confiança que dou ao outro e o outro me dá. 3 palavras cabem muito apropriadamente nesse momento: adaptar, humildade e confiança. Com essas 3 palavras, com isso, né, o ser humano se ergue. E um ser humano erguido, ele é capaz de refazer a própria história, com todas as nuances que compõem a nossa história, a nossa própria história, desde a econômica à emocional. Existe já, a gente estava conversando e foi brotando esse texto, esse texto foi brotando, Dani, e a gente resolveu, obrigada, né? Obrigada, Lili. A gente resolveu escrever, porque tem coisas que brotam pra gente, e se a gente perde o time, eles vai, né? Então a gente resolveu escrever para ler para vocês. Se vocês gostaram, bota o dedinho no coração aí, que eu gosto desses coraçãozinhos. Gente, coloca aqui pra gente o que ficou dessa live para vocês. O que tocou o coração de vocês? Qual insight que vocês tiveram? O que vocês estão levando daqui hoje? Vocês estão levando alguma coisa? Escreve uma palavrinha pra gente. O que tocou? Se vocês têm sugestões para próximas lives, né? Se tem temas para a gente poder estar trabalhando. Isso. O que vocês querem que a gente fale? A gente agora deu uma mudada no nosso cronograma, estamos adaptando. Eu e Mirelle estamos sempre olhando o que é que a vida está trazendo no contexto que a gente vive, né? No campo, desse campo que nos traz, saber pedir, ter mais humildade. Obrigada, Dani. Pena que entrei só agora, vocês vão salvar. Nós vamos tentar salvar humildade, sim. Menos arrogância, isso mesmo, Dani. Nós vamos tentar salvar. Às vezes, aprender a pedir, isso mesmo, Fernanda. Às vezes, a gente não está conseguindo, porque está tendo muita live, graças a Deus, muito conteúdo bacana, de muitas pessoas competentes. E aí o Insta não está deixando salvar. Isso mesmo. Então, o que nós estamos fazendo? A gente está se salvando e jogando. Quando não fica, tem uma pessoa nos ajudando, porque a gente não entende muito. Estamos entendendo cada vez mais, adaptando nisso também. Nos adaptando. Nos adaptando nisso também. Então, a gente está salvando o nosso canal do YouTube. A gente nunca alimentou o canal do YouTube, mas em função de não estar ficando salvo no Insta, nós estamos alimentando agora. Então, vocês podem olhar no canal do YouTube também. Mirelle e eu vamos escrever esse texto e vamos jogar no feed para vocês, tá? Se vocês quiserem ir lá, segue a gente, né, no Instituto Leve Viver, e aí vocês seguem a gente lá, a gente manda esse texto, porque esse texto foi assim, a gente batendo um papo gostoso, a gente tem batido esses papos, e veio, né, nega? E aí a gente tem escrito para passar para vocês, né? O que é nosso é de vocês. O que eu ia falar agora? Tá. Difícil enxergar nossos defeitos, aceitar nossas sombras e defeitos. Muito difícil. É difícil, Dani, mesmo. Nossa, muito. É desafiador, Dani, sabe? É realmente desafiador. Vou postar ali. Mas eu acho que quando a gente consegue fazer esse movimento, a gente se sente tão preenchida e a gente ganha uma força tão grande. E eu acho que é quando a Milene sempre fala, né, daquele momento onde a gente consegue fazer dos nossos nós luzes para a gente caminhar.
Agora, o que é difícil mesmo, sabe? Isso E demanda Dani, algumas posturas internas, que depois a gente pode até conversar um pouco sobre isso, né? sim, Sobre quais são as posturas, o que facilitaria e, ao mesmo tempo, dificultaria nós aceitarmos e convivermos bem com as nossas sombras. E Dani, quando a gente pode olhar para as nossas sombras, é tão libertador, e é um gostinho tão bom, que a gente não quer mais voltar, não tem o caminho de volta. Tem o caminho só de ir adiante, sabe? E não retroceder. Mas é muito difícil. Mas olha, eu brinco, eu ando trocando muita palavra difícil por trabalhoso. Às vezes é muito trabalhoso a gente olhar para isso. Mas a gente ter a possibilidade de olhar com disciplina. Disciplina, para mim, tem muito mais a ver do que regras, é um foco, um É um propósito. foco, sim. Né? Disciplina, para mim, é um foco, é um propósito. Para nós, né, nega? É um foco, é um propósito. Isso amplia para gente. Carol deixou aqui, mamãe, tô adorando a live, não deu para eu ver tudo, porque eu estava estudando. Beijão. Esperando você para fazer com você. Saudades, muito saudade. Beijo, linda da tia. Te amo. Amo muito. Humildade. E a mania de querer resolver o problema do outro, sabendo que ele não sabe pedir. A gente tem Olha, essas questões. a gente tem essa mania, assim, às vezes, né? A gente vai com muita boa vontade para poder ajudar o outro. Depois, um dia a gente tem um workshop sobre ajuda que foi muito legal. Muito. Mas a gente, uma boa reflexão sobre a ajuda e uma ajuda que seria efetiva é que a gente normalmente ajuda quem pede ajuda. Essa é uma premissa para uma boa ajuda, uma ajuda efetiva. Depois, num outro momento, se vocês quiserem, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso daí, que é bem legal. Gente, vocês querem... Nós temos mais 3 minutinhos. Vocês querem... vocês têm algum tema que vocês gostariam que a gente conversasse, que a gente falasse nas próximas lives? Tem alguma coisa aí? Igual a gente está falando, a gente está adaptando novamente. A gente estava com 2 convidados na semana e uma live. Nós reestruturamos. Nós vamos fazer, a princípio, 2 lives e um convidado. Nas sextas-feiras, convidados que a gente acha sempre com posturas práticas para vocês. A gente está tentando levar o que é bom para vocês no dia a dia. De uma maneira prática mesmo, sabe, gente? De uma maneira que vocês possam, e nós também implementarmos no nosso dia a dia. Levar para a nossa vida, né? Porque senão de nada adianta, né? Não faz sentido. Faz diferença. Não faz diferença. Então, nós mudamos um pouquinho. E isso também é bacana, que tem muito a ver com adaptação. E Berto fala muito isso. O que eu falei ontem não quer dizer que eu vá manter hoje. Não que ele seja... como é que fala? Mentiroso. Volátil, né? Que muda de ideia toda hora. Volátil. Obrigada, nega. Não que ele seja volátil, mas no sentido de adaptação. Porque se eu falei algo ontem e isso não adapta, não está mais para a minha vida, eu não tenho que seguir útil. aquilo. Não é útil, não vou remar. Não tem serventia. Não tem serventia. Eu vou remar contra a maré, tá? Então, nesse sentido da gente poder olhar adiante para a vida com aquilo que ela traz, tá? E a Lili tá falando, às vezes não sabe pedir, às vezes não sabe, Lili. E não quer ajuda. Né? E isso acontece muitas e muitas vezes. Então a gente às vezes só empresta os nossos ouvidos. E a gente amorosamente dá um passo para trás. Com amor e com respeito. Gente, que vocês sejam a adaptação. Eu gostaria muito de deixar isso para vocês. Não é que vocês façam uma adaptação. Sejam a adaptação. E sejam a maior adaptação de vocês mesmas para a vida, para o mundo, para o cosmos, para o universo. Porque quando a gente tem a possibilidade de nos adaptar, a gente olha com amor para a gente. E aí a gente pode ressoar amor para o mundo, para o mundo, para o mundo. A gente pode fazer... Desculpa. Imagina. A gente pode fazer aquilo que a gente tem de melhor. A gente pode dar o nosso melhor para a vida. Né? E isso eu acho que é algo que realmente alimenta a alma e o coração de todos nós, né? Então que vocês sejam a adaptação. Adaptação. E quando a gente
A gente fatalmente a gente tem. Obrigada, Flávia. A gente tem. E tem o que vocês acham que é riqueza Para vocês. vocês. Aquilo De que é útil. dinheiro, imagina, Que Lília, tem beijão. serventia para vocês. Aquilo que tem a serventia para vocês. De dinheiro, amor, emocional, eu O não que sei. quer que seja. O que quer que seja. Gratidão, Dani, por estar Muito. aqui com a gente, né? Obrigada, gente. Obrigada a cada Obrigada. uma de vocês, né? Se Sexta-feira. Sexta-feira nós estamos com uma live, né? Eu vou conversar. Pode falar, Lili? Tem que perguntar. Pode contar? Obrigada, Fernanda. Obrigada para nós, né? Obrigada, essas palavras, gente. elas são para vocês. Vocês é que nos nutrem, vocês é que faz com que a gente caminhe, né? Sexta-feira a gente tem uma convidada muito especial para a gente falar dos sabores da vida, né? A Lili, do Ares de Cozinha, vai estar aqui com a gente. Tem que perguntar, né, Lili? A gente é da turma do Pergunta. A Lili vai estar aqui com a gente para a gente poder falar um pouquinho dos sabores da vida. E a Lili tem a maestria disso, porque tudo que ela toca, tudo que ela faz é com tempero da vida, com tempero que vieram dos delas e para a vida. Então, sexta-feira tem uma live super gostosa com os temperos da vida neste momento para a vida. Vem com a gente, tá? 3 horas. A Lili consegue fazer algo que eu particularmente em mim encanta. Eu admiro profundamente, de verdade, Lili, e me encanta profundamente. A Lili é uma pessoa que faz com a alma e com o coração. Ela olha para a vida, ela faz esse movimento em conexão com todos que compõem a família dela. Eu acho tão lindo quando ela vai fazer uma família e ela fala assim, ela tem uma frase, Lili, que eu esqueci, que vai honrando a família quando você vai fazendo massa, eu não nego a raça. Isso. Né? Eu acho isso tão lindo, sabe? Me encanta de verdade. Eu acho que vai ser uma live imperdível, aonde vocês vão poder ter uma presença de uma pessoa super legal que vai somar, né? Com esse olhar de como é que a gente pode dar o melhor tempero para a vida da gente. A gente pode escolher esses temperos e utilizá-los da melhor maneira possível, no sentido daquilo que vai nutrir, que vai dar sabor para a vida da gente. Isso mesmo, ela é incrivelmente doce. E a gente quer isso para a vida, né? Então, a Lili vai nos dar a honra, né? De estar com a gente sexta-feira aqui às 3 horas. Que é mesa que coração se encontra exatamente. Exatamente perfeito, isso. Perfeito. Então, eu acho que é o momento disso, sabe, gente? Da gente ter a nossa nutrição. Seja ela, né, nos alimentos que a Lili prepara com tanto carinho, com tanto amor, com tanto coração, como a Dani colocou, com doçura. E a gente também poder levar para vocês um pouquinho dessa mesa que nos compõe. Eu vou dar umas dicas legais que eu andei fazendo os testes aqui em casa para estar à mesa mesmo e como que dentro na mesa, a gente pode ter leveza nesses tempos de confinamento. Gente, tá acabando, eu preciso beijo grande. Beijo. Transformar nossa casa em lar e poder adaptar. Vamos lá. Adaptando. Beijo. Um beijo. Até mais. Ixi, botou aqui. Agora eu não sei como é que faz. Teve uma ligação. Gente, como é que salva aqui?